Olha só, aquele analgésico que praticamente todo mundo tem na caixinha de remédios em casa virou o centro de uma polêmica enorme. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história para separar o que é fato do que é ficção sobre essa suposta ligação entre o paracetamol e o autismo. E claro, quando uma declaração dessas vem de uma figura de tanto poder, é natural que acenda um alerta, né? Gerou uma onda de preocupação e muita confusão, principalmente entre gestantes e suas famílias. Então, a grande pergunta é: o que a ciência de verdade tem a dizer sobre isso? Para a gente entender essa história direito, vamos precisar olhar para a alegação, para as pesquisas que existem e também para o contexto médico mais amplo. Ok, vamos começar voltando lá para o dia 22 de setembro para entender exatamente o que foi dito nesse anúncio. Basicamente, o anúncio foi um pacote com 3 pontos principais. Primeiro, uma ordem para a Agência de Saúde Americana, a FDA, para que ela avisasse os médicos. Segundo, um conselho direto para que as grávidas evitassem um paracetamol. E, por fim, a promoção de um outro medicamento, a leucovorina, como uma possível solução. Certo, mas de onde é que tiraram essa ideia? Qual é a base que conecta um remédio tão popular ao autismo? Vamos investigar essa alegação mais a fundo. O paracetamol, que lá nos Estados Unidos é mais conhecido como Tylenol, é um dos remédios mais usados no mundo para dor e febre. E o ponto-chave aqui é que ele sempre foi visto como a opção mais segura durante a gestação, até porque outras alternativas, como o ibuprofeno, não são recomendadas. E aqui a história começa a ficar bem interessante. A própria pesquisa de Harvard, que foi citada no anúncio, ela mesma já apontava uma distinção fundamental. Encontrou indícios de uma associação, mas deixou claro que não conseguiu provar que uma coisa causa a outra. E, gente, essa diferença entre associação e causalidade é, talvez, a coisa mais importante para se entender em qualquer estudo de saúde. É uma diferença gigantesca e que muda tudo. Pensa assim. Uma associação é só quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Nesse caso, o uso de paracetamol e o diagnóstico de autismo. Só que isso não prova que uma coisa levou à outra. Pode muito bem existir um terceiro fator aí no meio, o que os cientistas chamam de fator de confusão. Por exemplo, a própria condição, como uma infecção ou uma febre que fez a pessoa tomar o remédio e que já é um fator de risco conhecido. E o mais legal é que os cientistas foram testar exatamente essa hipótese do terceiro fator. Para isso, fizeram um estudo gigantesco na Suécia, acompanhando quase 2,5 milhões de crianças. É gente pra caramba. E olha só, numa primeira olhada nos dados, parecia ter um aumento bem pequeno no risco, de apenas 0,09%. É um número tão, mas tão pequeno, que já acende um sinal amarelo para qualquer pesquisador. Mas aí veio a parte genial do estudo. Eles compararam irmãos da mesma mãe. Isso é importante porque controla muitos fatores genéticos e de ambiente. E o resultado? Aquela tal associação simplesmente sumiu, desapareceu por completo. Ou seja, a conclusão dos pesquisadores foi super clara. A ligação observada antes não era por causa do remédio, era por causa dos fatores de confusão, as razões médicas, as infecções, as febres que levaram a pessoa a tomar o paracetamol em primeiro lugar. Ok, com uma evidência científica tão forte como essa, qual é a posição das principais autoridades médicas do mundo hoje? Para começar, a própria empresa que fabrica o Tylenol, a Kenvue, foi bem direta ao afirmar que não existe base científica para essa associação. E não é só a empresa não. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que é uma das maiores autoridades no assunto, concorda. Os estudos não mostram nenhuma prova de uma relação direta. E essa visão é internacional. O Serviço de Saúde do Reino Unido, por exemplo, o famoso NHS, recomenda o paracetamol como a principal opção para gestantes e afirma que ele não prejudica o bebê. E aqui tem um ponto que é fundamental. Os médicos alertam que o perigo pode estar justamente em não tratar a febre durante a gravidez. Isso sim acarreta riscos sérios e já comprovados pela ciência, como aborto espontâneo ou até parto prematuro. Agora, para a gente entender todo o quadro, por que essa discussão gera tanta preocupação, é importante dar um passo para trás e ver o que a ciência sabe hoje sobre o autismo em si. Primeira coisa, e a mais importante, o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, não é uma doença. Ele afeta o jeito como as pessoas se comunicam, interagem e se manifesta de uma forma única em cada indivíduo. É verdade que o número de diagnósticos aumentou bastante. Passou de cerca de 1 em cada 150 crianças no início dos anos 2000 para 1 em cada 31 hoje. Mas a pergunta de ouro é: por quê? E a resposta dos especialistas
é que o principal motivo não é uma epidemia. É que hoje a gente entende muito melhor o que é o autismo. O conceito se ampliou, os critérios para diagnosticar mudaram e, com isso, a identificação melhorou muito. Sobre as causas, a pesquisa hoje aponta de forma esmagadora para uma base genética, com mais de 100 genes já identificados. Existem outros fatores que podem contribuir, como a idade ou paterna avançada. E é sempre bom reforçar, aquela teoria antiga que ligava vacinas ao autismo já foi ampla e conclusivamente desmentida pela ciência. No fim das contas, toda essa história nos deixa com uma reflexão importante, né? No mundo com tanta informação vindo de todos os lados, o tempo todo, como a gente consegue separar o que é consenso científico de uma manchete alarmista? Fica aí a pergunta para a gente pensar.